Irmãos, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre a história da família Pearson. A história dessa família, ela é um retrato daquilo que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Apesar das estruturas das nossas famílias serem diferentes, eles representam muito bem aquilo que todos nós passamos dentro dos nossos lares. Podemos dizer então que é a busca pela esperança, que todos dentro das nossas casas buscam todos os dias por algo que os motive para viver. A série This Is Us, ou traduzindo mais ou menos, Esses Somos Nós, ela inicia então com um cenário de um hospital, onde a mulher do casal está grávida de trigêmeos. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver já algum capítulo dessa série. Ela é uma série bastante interessante e a esposa, chamada Rebeca, ela está então prestes a dar à luz, né? E imagine trigêmeos, né? Então a representação ali, né, daquela mulher que está sofrendo as dores do parto, vai para o hospital e o marido fica naquele corredor ansioso, angustiado, esperando a notícia, ou como os filmes e as novelas fazem, né, esperar o choro do nenê, né, para saber que ele já nasceu. E então ele vê um médico vindo na sua direção e ele descobre que dos 3 filhos, um havia morrido. Já não eram mais 3, mas agora eram 2 crianças que eles tinham para criar. E a cena traz para nós então 3 berços que eles haviam preparado na sua casa, pois eles estavam prontos para isso, prontos para receber 3 crianças, tinham feito tudo aquilo que era preciso. E a cena mostra então os 2 primeiros filhos e um terceiro berço sendo preenchido pelo Randall, um bebê que havia sido abandonado pelo seu pai e que eles então adotaram. E a história da família Pearson, então, ela passa neste contexto familiar. Ela transita entre o passado do casal e o início do relacionamento deles, o início da família, e transita na vida adulta dessas 3 crianças, e todos os momentos que eles vivem, todos os dilemas que eles enfrentam a cada momento. Cada episódio traz como se um novo elemento para eles, um novo desafio, algo novo que eles têm que enfrentar, que é aí então que eu identifico as nossas famílias com a família Pearson. Porque eles revelam dificuldades em se manter estáveis e felizes todo o tempo. Eles têm problemas. Os personagens, então, eles mostram que a esperança deles, por vezes, ela é procurada num relacionamento perfeito, ela é procurada num corpo perfeito, ela é procurada na fama, ela é procurada no reconhecimento pelo esforço da vida, do trabalho, daquilo que foi conquistado, ou na própria família perfeita. E a série This Is Us, então, ela revela que isso é impossível. Sem saber, então, o autor desta série, ele estava retratando a realidade das nossas casas, de pessoas, de famílias imperfeitas, que precisam encontrar todos os dias qual é a fonte da verdadeira esperança. E por isso hoje nós vamos refletir sobre a esperança que brota nos lares. Como que é possível, então, famílias imperfeitas encontrarem motivação todos os dias para vencer as batalhas, as dificuldades de todos nós. Eu convido os irmãos neste momento a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 2, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E diz o seguinte, a palavra do Senhor.
Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, neste instante nós pedimos ao Senhor que continue a falar aos nossos corações. Peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor use a minha vida neste instante, ó Deus. Que o Senhor fale, a Deus, a todos nós por esta reflexão, Senhor Deus. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor amadureça a nossa fé, nos conduza, ó Deus, para cada vez mais próximo de Ti, ó Pai, pelo entendimento, pela compreensão clara das Tuas Escrituras, ó Pai. Por isso eu peço pelo agir do Teu Espírito Santo, na vida de cada um de nós, ó Pai, que está acompanhando esta reflexão. No nome de Jesus, nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos que a história de Israel ela recebe um grande reforço, um grande destaque, quando eles então encontram o sustento. Quando eles encontram então o sustento no Egito. Se você retornar então alguns capítulos antes, até voltando para o livro de Gênesis, você se recorda comigo então que o final da história que ele traz a continuidade aqui em Êxodo, ele vem então com a história de José. E nós sabemos que a história de José revela então um homem que foi levantado por Deus para se tornar governador, um homem que chegou a um patamar de importância dentro do Egito, para que ele pudesse trazer sustento a Israel num tempo de seca. Nós vemos então que com isto, José foi capaz de levar a sua família e ali começar a desenvolver a nação de Israel. Que não era mais uma família apenas. Não era apenas José, seu pai e seus irmãos. Dali, dos 12 filhos, nascem então, começam a se multiplicar dentro do Egito, e então nós vemos as 12 tribos de Israel. O livro do Êxodo, então, começa depois disso. Depois que Josué, então, chamou eles para viver com ele, e eles, então, foram sustentados ali em meio a um período de grande seca. O livro do Êxodo, então, traz esse povo imenso, que se multiplicou, um povo forte. E nós vemos, então, que por conta disso, isso irritou os governantes, amedrontou a muitos. E um novo rei, então, se levanta sobre o Egito, e ele passa a tratar os israelitas com astúcia, torturando, escravizando este povo. E nós vemos, então, que para que eles não se fortalecessem mais, este povo de Israel, né, filho de Israel, que já estava grande demais para evitar o crescimento, é assinado então um decreto.
Um decreto em que todos os filhos dos hebreus, eles deveriam ser mortos, eles deveriam ser lançados no Nilo. Porém, nós vemos então a história de Israel ser uma história de famílias. Famílias que também passaram por dificuldades, passaram por momentos tranquilos e por momentos difíceis. E nós vemos o texto trazer para nós uma destas famílias. A família de Joquebede. Ela não ficou fora disso, ela não foi diferente. Êxodo capítulo 6, versículo 20, conta para nós que o marido de Joquebede, que se chamava Amrão, também da tribo de Levi, eles juntos se deparam então com um grande desafio para a sua família: defendê-la. Defender a sua família diante daquela tirania que estava se levantando contra os israelitas. E é dentro deste cenário, então, que nós vamos refletir sobre esta esperança que brota nos lares. Veja comigo, então, que o texto ele não traz destaque para toda a família, nem todo Israel, nem todas as tribos. São poucos os personagens que esse trecho traz para nós. Ele não fala nem específico neste momento sobre a figura do pai. E nem o nome deles você vai encontrar nesse instante, mas há uma personagem muito importante aqui. Você vê então que é a demonstração de fé e de amor de uma mãe que recebe a maior atenção neste trecho, no início da história de Moisés. Joquebede, então, como o texto vai dizer para nós, o nome dela mais à frente, ela demonstra compreender o que significa ter um filho, o que significa conceber uma criança, pois ela neste momento, ela tem aquela criança que ela gera aquele filho e brota dela imediatamente todo o amor e todo o cuidado para aquela criança. Como uma mãe, ela se entrega para que aquela criança então agora possa ser protegida. Era exatamente isso, ou somente isso, se nós podemos dizer assim, que essa criança precisava. Este bebê precisava de proteção. Joquebede está perto dele. Joquebede conhece o seu filho. Apesar de ele ainda ser novo, ela sabe das necessidades dele, e por isso que toda a narrativa vai mostrar para nós como ela reage a isso que o bebê precisa. Nós, que já lemos o final do trecho, e já lemos o versículo 10, sabemos quem é essa criança. Mas nós sabemos, além disso, nós sabemos que ela não ficou como um bebê, que ela cresceu, se desenvolveu, ela se tornou um grande homem, um grande servo do Senhor. Porque este é um bebê que, como a palavra vai nos mostrar em todo este cuidado, ele era formoso. Veja o versículo de número 2, ele diz isso para nós. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Esta criança, ela não é apenas bela, formosa, querida aos olhos dos pais, da família, mas é uma criança formosa aos olhos de Deus. Esta mulher, ela está sendo usada neste instante para cuidar de um bebê que vai se tornar o grande libertador em Israel. Por isso nós podemos dizer neste momento que o cuidado de Joquebede representa o próprio cuidado divino sobre essa criança. Pois há um propósito de Deus na vida desta mulher e há um propósito de Deus na vida deste bebê, desta criança. É o cuidado de Deus que nós podemos identificar por trás de cada ação de uma simples mãe que está querendo apenas proteger a sua criança. Veja que ela sabia então do decreto que haviam assinado. Ela sabia que o filho dela corria risco. Então ela sabia que o filho iria crescer, ela não poderia escondê-lo por muito tempo. Então, 3 meses não seriam suficientes e brota uma coragem. Brota ousadia no coração de Joquebede. Brota uma disposição no coração desta mãe, que você,
com certeza conhece mulheres e mães assim, que são capazes de fazer o que for preciso pelos filhos. O que ela fez? Todos nós vemos a história. Ela pega então aquele cesto, ela passa betume, ela passa piche em volta para que a água não penetre. Ela estava preparando então aquele bercinho para colocar o seu filho e ela coloca ele dentro do cesto em um rio. Ela está fazendo o que ela pode por essa criança. Ela está fazendo aquilo que muitas pessoas talvez achassem, não, mas é loucura. Ela está sendo usada por Deus. Tudo o que ela está sendo direcionada é para proteger a vida deste bebê. Talvez Joquebede soubesse das possibilidades do que aquele bebê iria encontrar ali, dela saber da rotina da filha do faraó. Talvez ela soubesse disso. Mas o texto não conta isso para nós. O texto apenas diz o que ela está fazendo. E reforça então para nós a preocupação que esta mãe está demonstrando com o seu filho. Você poderia dizer assim, mas ela tinha outra filha, que nós sabemos que o texto vai mostrar. Tinha outro filho, e mais à frente, junto com Moisés, você vai encontrar também. Mas ela sabe o valor da concepção. Ela sabe o valor de ter gerado um filho. Ela sabe o valor de cuidar dessa criança que está sobre a sua responsabilidade. A esperança que brota nos lares, ela está visível aqui. Este é um lar que está cheio de esperança. Pois a esperança está nos lares onde há o cuidado. Onde há o simples cuidado com os filhos. Ela estava cumprindo com a sua responsabilidade de mãe. E por trás de tudo isso, ao agir, ao cuidado de Deus, para com aquela criança a qual Deus tem um grande propósito. Deus é quem havia permitido ela conceber aquela criança. Deus é quem havia escolhido aquela família para aquela criança nascer e toda a história acontecer depois. A esperança brota nos lares onde há o cuidado. Onde os pais conhecem os seus filhos, onde as mães, elas cuidam, se relacionam, se aproximam dos seus filhos, daqueles que, como aconteceu com Joquebede, Deus permitiu que elas concebessem. Porque essa responsabilidade, ela não começa quando a criança tem 5 anos, ou quando passa a ser adolescente, ou quando passa a ser um jovem que já está lá dando dor de cabeça. Não, é a partir da concepção. Há uma responsabilidade nas mãos desses pais. Quantos lares você conhece? Quantos lares você já ouviu falar? Onde pais não se interessam pelos seus filhos. Não amam seus filhos, não conhecem os seus filhos. Não querem caminhar com eles. E você vê o quanto isso traz um desequilíbrio para esta família. Uma família onde não há esperança, porque não houve este cuidado desde o início. O cuidado, a responsabilidade daqueles que estão à frente desta casa, à frente de um lar, que representam o próprio cuidado divino. Talvez você como filho, você se identifique e diga, eu vivenciei num lar onde meus pais não se importavam comigo. Não me conhecem ou não me conheciam. E o quanto isso traz a dificuldade, não naquele momento, mas nos anos futuros. Nos relacionamentos futuros. Nos planos futuros. Na maturidade, na vida adulta. E você encontra, infelizmente, na nossa geração, muitas pessoas que não cuidam nem do filho que já está grande, quando não se importam quando conceberam o filho. Você ouve muitas, principalmente mulheres, dizerem a famosa frase, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Mas você tem uma criança dentro de você. Não, essa criança ela só vai se tornar um ser humano
a partir de tantos meses de vida. Até esse momento ela ainda não se formou, ela ainda não é nada. Você poderia perguntar, então, a partir de quando alguém se torna humano? Se você acredita nisso, se você já ouviu alguém falar isso, nós precisamos pensar com essas pessoas, quando é que este ser adquire o direito à vida? Quando é que ele passa a ter vida? É quando ele é concebido. É um novo ser que está ali. Então aquelas pessoas que acreditam nessa famosa frase, que infelizmente é famosa, elas têm que esquecer que o corpo delas, elas cuidam, mas ali não é o corpo delas mais. É um outro corpo. É um outro ser. É uma nova vida. E que ninguém tem o direito sobre aquela vida. Muito menos de tirar ela. Muito menos de não cuidar dela. Muito menos de não assumir a responsabilidade que ganhou quando concebeu essa criança. A vida inicia então logo que ela é concebida, é um privilégio, é uma bênção de Deus. É o Senhor quem permite. É o Senhor quem havia permitido acontecer isso com Joquebede. E aquela mulher, ao invés de ela abandonar a criança pelas dificuldades do seu tempo, não, ela abraçou aquela criança e ela fez o possível. Porque nenhuma circunstância deve nos levar a desistir da vida. Lutar contra a vida, lutar contra a família, muito menos lutar contra a vontade de Deus. Esta mulher, ela está representando neste instante o lar que possui a esperança pelo cuidado, pelo aconchego, pelo amor. Você fala assim, mas é uma coisa tão simples. Mas onde não existe isso, não existe esperança de dias bons. Uma mãe que cuida de um bebê é aquela que já havia demonstrado amor pelos outros filhos. Joquebede então mostra isso na história para nós. Ela não tinha somente aquele bebê, ela já tinha tido uma outra criança, uma outra menina. E para essa outra menina, ela ensinou o amor. Ela ensinou a esta menina as mesmas convicções que ela estava tentando passar naquele momento com as suas atitudes. Nós vivemos em tempos onde a vida não é importante, onde os relacionamentos já não são mais importantes. Infelizmente, a pandemia até aflorou isso, né? Os relacionamentos agora são só virtuais, são superficiais. Nós vemos pessoas que sofrem com isso, porque não têm o cuidado, muito menos dentro da própria casa. De pessoas que não os amam, de pessoas que não ensinam a eles o que é o amor, e que por isso não passam as convicções, os princípios que eles conhecem. E nós vemos então que no versículo de número 4, o texto diz para nós: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. É uma irmã que está preocupada com o que vai acontecer com seu irmão. Hoje em dia, infelizmente, você encontra irmãs que veem o irmão sofrendo, que veem o irmão passando por dificuldades e não se importam com eles. Porque não têm amor. Porque não aprenderam amor. Porque não ouviram as convicções passadas pelos seus pais dentro dos seus lares. Porque é uma geração que vive os relacionamentos, uma expressão, ou talvez você já tenha escutado, de relacionamentos líquidos. Na intenção de que eles se moldam a qualquer tempo, eles se moldam conforme as circunstâncias, e se vem qualquer dificuldade nesse tempo de relacionamentos superficiais, eles desistem, eles se afastam. Irmãos, pais, filhos, porque não aprenderam sobre este amor. Miriam aprendeu. Esta é a irmã de Moisés que está neste momento se esforçando para acompanhar o seu irmão pela beira do rio. Ela não precisava ter feito isso, mas ela ama o seu irmão. Porque a esperança brota nos lares onde há convicções, onde os princípios são vividos, onde os princípios são ensinados. Quem é que passou isso para Miriam? Senão os pais, senão aqueles que eram responsáveis por cuidar daqueles a quem eles haviam gerado.
Existe uma série que talvez você já tenha ouvido falar nela, se chama The Good Doctor. Ela representa um médico que tem o espectro autista, se chama Shaw. E este médico, em um dos episódios, ele fica extremamente desesperado. Ele fica desesperado porque ele tinha um contato muito grande com o seu irmão, e o seu irmão então já havia morrido. Mas o seu irmão havia dado a ele uma chave de fenda. E este médico, ele perde essa chave de fenda por alguns instantes. Ele fica extremamente desesperado naquele momento, porque aquela chave de fenda representava todo o amor, de todas as convicções que ele havia aprendido, pelo seu irmão que desde pequeno o protegia dos ataques de bullying que ele sofria na escola, quando os outros amigos, não entendendo quem ele era, como ele pensava, como ele vivia, eles chamavam o Shawn de esquisito. Ele entra em desespero porque ele está perdendo aquele amor que ele tem pelo irmão que está simbolizado naquela chave. Por causa das convicções que ele demonstra ter. É um personagem, mas a ficção, por vezes, ela representa a realidade das convicções que nós temos, que nós aprendemos e que nós passamos para as outras pessoas. Por isso, podemos dizer que os lares onde brota a esperança são lares onde existe convicção. Onde os pais não ensinam sobre amor, não há esperança. Onde os pais não ensinam os princípios corretos, não existe a esperança. Veja que Miriam está neste momento cuidando deste bebê, e mais à frente, quando a história continua, e você vai ver então Moisés sendo chamado por Deus diante da sarça ardente, e ele demonstra dificuldade em falar quem é que está o acompanhando. Deus então traz o seu irmão junto com ele. Arão caminha junto com Moisés para falar ao faraó no lugar dele, enquanto Deus realizava os seus milagres através da vida de Moisés. Convicção. Porque a convicção dos princípios, ela deve ser ensinada nos lares. Porque Deus usa as famílias. Deus trabalha dentro dos lares. As famílias têm um papel fundamental no plano de Deus. Veja, nesse instante, foi pelos pais, pela família, que Deus estava então preparando um grande libertador para Israel. É através da responsabilidade dos pais que Deus vai nutrindo as convicções no coração dos filhos, e eles crescem com grandes convicções, certezas, e se tornam grandes servos do Senhor. Por isso, a importância de agir como Joquebede, com amor, ensinar o amor e continuar, portanto, todos os dias insistindo na demonstração. Um amor incondicional, independente das circunstâncias. Este é o amor do Senhor, que Joquebede conhecia e que Joquebede então passou para os seus filhos. E a continuação da história, ela mostra para nós uma terceira questão, que é a esperança que brota nos lares. Ela está, às vezes, além das nossas atitudes, além do que nós somos capazes de detectar. O que acontece na continuação da história? Todos nós vimos e conhecemos. A irmã está acompanhando o cesto, e onde vai parar este cesto? Ele vai parar próximo, então, às servas, a filha do faraó, que estão naquele instante se banhando naquele rio. E o bebê, então, chega até elas naquele momento, e elas perguntam, versículo de número 7, disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Elas estão perguntando então se elas querem, identificaram que aquela criança era dos hebreus, se elas queriam que trouxessem uma mulher daquele povo para então o alimentar. As demonstrações então que nós vemos de todo este cuidado, de todo este agir de Deus, nós vemos que estão por trás do que está acontecendo com esta mulher.
algo que está além do que ela está capaz de identificar, que ela é capaz de ver naquele momento. Ela demonstra o amor, ela ensinou as convicções, mas nós vemos que ela demonstra confiança no controle divino sobre toda a história. E nós estamos dizendo de Joquebede, porque a filha do faraó diz, então vai. E saiu a moça em busca de uma mãe, da mãe do menino, para que ela pudesse amamentar até que ele estivesse grande. E a própria Joquebede. É a própria Joquebede, então, que tem o privilégio de amamentar o seu filho, de criar o seu filho até ver ele crescer. E então ele é entregue para a filha do faraó, para que ela pudesse então ensiná-lo. Ele tem o melhor ensino, diante de toda a estrutura que o palácio poderia trazer para ele naquele momento. Joquebede, então, nesse instante, ela demonstra este terceiro princípio que nós podemos ver em um lar onde existe esperança. Não há como ter esperança nos nossos lares se nós não confiamos no Senhor, na soberania de Deus, no controle de Deus sobre a história. É o que esta mulher está demonstrando quando ela coloca o bebê no rio, e quando Deus então traz essa criança de volta, ela está confiando em Deus. Ela sabe que o Senhor está cuidando, que o Senhor iria direcionar a vida daquela criança naquele momento. Joquebede é um grande exemplo para o seu filho. Um grande exemplo para Moisés, um grande exemplo para Miriam, um grande exemplo para Arão. E você vê então que quando você chega em Hebreus capítulo 11, na maturidade de Moisés, ele teve o privilégio de conhecer o seu povo e na sua maturidade, então ele diz, eu não quero ficar com este povo, que é idólatra, eu vou voltar para aqueles que são meus. Ele quer voltar para o povo da sua mãe, do Deus que ele aprendeu com ela, da confiança, da fé, que esta mãe então demonstra ter no Deus Todo-Poderoso, neste instante, no cuidado divino. Mães, mulheres que confiam na provisão do Senhor, são aquelas que entregam as suas vidas, tudo que elas fazem, aquilo que Deus está realizando em seus lares, e agem conforme a vontade do Senhor. É o que aconteceu nesta história. Moisés foi um grande líder, um grande libertador de Israel. Porém, para chegar neste instante deste grande personagem que eu e você conhecemos, ele foi um bebê, ele precisou crescer, ele precisou de uma família, ele precisou de uma mãe, ele precisou de um pai, amadureceu, foi protegido, foi preparado, foi preservado e foi amado a cada instante por uma mãe, como este texto destaca para nós, por uma irmã e por uma família que se estende então daqueles que o receberam no Egito. Moisés viveu num lar cheio de esperança, porque neste lar ele encontrou refletido neste amor desta mãe o próprio amor de Deus, o cuidado de Deus. Este amor divino, então, ele recebe uma extensão maior para nós compreendermos o que ele é na entrega voluntária do nosso Senhor. Que esta mulher, então, ela traz apenas uma pincelada, uma gota deste grande amor do Senhor, que ele é revelado para nós com mais clareza na vinda do Senhor Jesus, na sua entrega voluntária, no seu amor por aqueles que são falhos, no amor incondicional do Senhor, que não depende daquilo que os pecadores estavam fazendo, porque se o fosse, ele não faria, mas apenas amor, porque Deus é o próprio amor. O Senhor Jesus, então, ele vem e personifica este amor divino, que então traz a esperança às nossas famílias, quando nós vivemos ele dentro dos nossos lares. O cuidado, as convicções
e a confiança brotam nas famílias. Ou como este dia em especial, e este texto trouxe com ênfase, brotam em mães ou em pais que fazem o papel das mães quando elas já não podem mais ajudá-los, quando esses confiam, quando esses creem no Senhor Jesus. Somente assim a esperança brota nos lares. E é exatamente isso que estava no coração de Joquebede. Pela sua confiança no Senhor, nas promessas de Deus, ela faz uma alusão às promessas da vinda do Messias, da fé que ela tem no Senhor. Ela sabe que Deus era o único que poderia livrar ela e livrar o seu filho. Por isso, meus irmãos, você que é um filho, jamais deixe de demonstrar amor. Amor pelos seus pais, amor na sua casa. Jamais deixe de honrar os seus pais ou a sua mãe, pois isto é justo e agradável diante de Deus. Pais, ou hoje em específico, mães, sejam um exemplo. Cuidem, amem, ensinem e continuem confiando em Deus, pois a esperança virá somente dele para o lar de vocês. O Senhor, que é a esperança de Joquebede nesse instante, é a esperança que deve brotar e permanecer no seu coração, independente de qualquer circunstância.